Eduardo, hoje nós discutimos profundamente aspectos importantes do câncer de estômago e de câncer de esôfago. No primeiro momento, em termos de avaliação propedêutica desses tumores, o que você pôde tirar das apresentações de hoje? As discussões foram muito boas, foram multidisciplinares, né? E então a gente começou falando sobre a questão do estadiamento, da importância do estadiamento para toda a programação. Conversamos um pouco sobre a questão da biologia molecular, falando um pouco sobre HER2 e tudo. E em seguida a gente entrou mais na questão da adjuvância e logo em seguida do tratamento cirúrgico e do tratamento metastático. Eu acho que o que fica cada dia mais evidência é a importância de uma discussão multidisciplinar na definição, né, do tratamento, né? Isso é que tem Do, impactado, tem trazido resultados mais positivos no longo do prazo. ponto de vista de estadiamento que você falou, você acha que o PET hoje se impõe cada vez mais como uma ferramenta importante no cenário da oncologia e que a gente tem que buscar a sua boa utilização, mas a sua universalização na utilização? Eu acho sim, principalmente no câncer de esôfago, né? E tem estudos mostrando já que 30% dos pacientes vão ter seu planejamento modificado por causa disso. Então, assim, é um exame caro, mas que, se bem indicado, tá certo? Ele realmente vai trazer uma repercussão aí muito positiva, evitando uma cirurgia desnecessária e gastos também desnecessários, apesar de ser um exame realmente de alto custo. Uma discussão que permeou o dia foi a escolha dos esquemas de tratamento que a gente tem tanto para estômago como para esôfago. Em estômago, hoje, a gente percebe um afunilamento, mesmo na experiência americana, na experiência dos grupos aqui, na utilização da quimioterapia perioperatória, quer dizer, antes e depois da cirurgia, com o esquema FLOT. Isso é uma coisa que você acha que hoje a gente pode considerar o FLOT como o tratamento estándar para o tratamento de câncer Sem de dúvida, esôfago? né? Com o ganho do float, né, ele se estabeleceu, até porque o braço comparativo era um regime de quimioterapia que não era tão efetivo, a gente utilizava por não ter uma outra opção tão efetiva, então o float veio realmente modificar a história natural, realmente aumentando a taxa de resposta, aumentando sobrevida, encontrando resultados realmente nunca esperados na terapia perioperatória. Então, sem dúvida, hoje faz parte do nosso armamento aí para primeiro, como uma das primeiras opções. A gente percebeu também que uma discussão que sempre que a gente teve em câncer de esôfago, não em câncer de estômago, onde a cirurgia se impõe como padrão curativo, mas em câncer de esôfago do terço médio, principalmente o carcinoma epidermoide, a gente passou muitos anos discutindo a radioquimioterapia versus a cirurgia. Hoje, a gente também começa a perceber uma tendência daqueles pacientes onde foram possíveis selecionar, a gente fazer a cirurgia, dependendo de uma série de circunstâncias. Você acredita hoje que mais e mais a gente precisa melhorar a nossa capacitação em desenvolvimento de centros especializados em cirurgia de esôfago, e isso passa a ser uma alternativa? E como é que você faz isso? Como é que você aplica isso no seu dia a dia? Isso é uma pergunta interessantíssima, né, já que é uma cirurgia extremamente mórbida, uma cirurgia que precisa de uma curva de aprendizado alta para você estar operando o paciente, e com resultados cada vez melhores que a gente vem tendo, desde a chegada do CROSS, onde a gente aumentou a taxa de resposta, por exemplo, para carcinoma epidermoide, para algo em torno de 50% da taxa de resposta completa. A pergunta se vale a pena operar esse paciente, principalmente se você tiver com um centro em que não esteja acostumado, não seja uma rotina abordar a câncer de esôfago, eu hoje recomendaria para uma conduta conservadora, né? Já num centro de alta complexidade, eu acho que a tendência ainda continua a cirurgia, mas a gente não pode deixar de passar para o paciente que existiria essa possibilidade, né, de 50% de não ter mais nenhuma doença residual, e principalmente se a gente levar em conta que os estudos que a gente tem mostram que a cirurgia talvez não altere a sobrevida, e sim só a recidiva local. Me pareceu muito oportuna a apresentação do aspecto cirúrgico, que ele não entrou em técnicas cirúrgicas, mas no processo de seleção e de acompanhamento pré
e pós-operatório. Isso eu acho que é um dado muito importante, porque não é só a qualidade do cirurgião que interfere, é a estrutura hospitalar que você tem, no sentido de você conseguir um resultado final melhor. Eu acho que foi muito oportuna a nossa discussão nesse sentido, porque trouxe essa perspectiva. Eu tenho isso na minha vida prática, onde eu trabalho no SUS com uma realidade, e já no serviço privado é uma completamente diferente. Então, no SUS, a gente não tem uma UTI, não tem uma estrutura de UTI, de centro cirúrgico, e até alguns colegas que não têm a curva de aprendizado para fazer uma cirurgia dessa complexidade. Então, na grande maioria dos casos, o tratamento é mais conservador. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você.